Fala galera, estamos aqui para o quarto episódio do Pod Like. Eu sou o pastor Michel Gonçalves, assessor de jovens, adolescentes e crianças da presidência da IEAB. E aí galera, graça e paz, eu sou a Tamires Gonçalves, esposa desse pastor lindo que está aqui do meu lado. E bem-vindos a mais um Pod Like, vai ser um tempo incrível que a gente vai ter juntos aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema em que provavelmente todos vocês já ouviram ou já leram algumas frases do tipo como: o importante é ser feliz, não importa o preço que se pague, mas o importante é o prazer que você tem. E tudo isso faz parte de uma cultura que é do Carpe Diem. Hoje o nosso tema é Carpe Diem. Exatamente, curtir a vida. Curtir a vida a todo custo, na realidade, né? Exatamente. Bom, por que nós trazemos esse tema para a nossa conversa de hoje? Porque, na realidade, isso é uma questão que está impregnada na sociedade e a gente não percebe até que ponto isso é bom e até que ponto isso traz danos para a sociedade como um todo. Dentro disso, nós vamos ver que o Carpe Diem ele é algo, né, dentro dessa cultura do hedonismo que vem da Grécia, vem ali de Epicuro, onde nós temos todo um trabalhar dentro de uma ideia que a gente precisa viver o prazer, baseado no prazer. E essa questão hoje é o que rege. Hoje nós fazemos apenas aquilo que nos dá prazer, mas será que tudo o que nós fazemos na vida nos dá prazer? Exatamente. É tão complicado às vezes porque isso realmente é uma cultura que é impregnada em nós, né? Dificilmente nós queremos fazer algo em todas as dimensões e todas as áreas da nossa vida que seja algo que não dá prazer para nós. Tem que dar prazer de alguma forma, né? E é até complicado essa questão da constância em determinada situação, até na persistência, e para conseguir alcançar algo, algum objetivo, porque naquele processo e naquele momento aquilo não tem me gerado prazer, não tem me dado a felicidade, né? Que às vezes as pessoas dizem, né? Uma verdadeira felicidade. O que é isso, nessa verdadeira felicidade? Esse prazer a todo custo, independente de qualquer coisa, independente até do outro, né? O que isso vai causar no outro, não. Então, é muito interessante dentro desse assunto. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa na escolha de uma profissão, você escolhe uma profissão que te dê prazer. Só que então pensa aí na sua profissão, naquilo que você faz. Tudo o que, dentro do protocolo que é essa profissão, tudo vai gerar prazer? Não, vai ter coisas que você terá que lidar que não gera prazer. Sim. Mas que faz parte do pacote. Então a gente precisa entender que toda escolha que nós fazemos, né, você escolhe algo, mas existe um pacote de muitas renúncias que é feito dentro disso. Exatamente. E é onde a gente precisa pensar dentro dessa questão do hedonismo, né? Porque, por exemplo, se você pensar em namoro, casamento, profissão, religião, todas essas coisas, nem tudo o tempo todo vai gerar prazer. Quando a gente fala sobre a questão da religião, por que os jovens e os adolescentes e muitas vezes até os adultos têm dificuldade para ler a Bíblia? Porque não gera prazer. Mas a questão é porque você não aprendeu, né, com que essa leitura te gere um prazer. Vamos voltar aqui um pouquinho antes, pensar sobre o brasileiro. Quando você vai ver o índice de brasileiro que gosta da leitura, já é diferente, né? Você já percebe algumas coisas. E um pouco da culpa disso, desculpem aqui os nossos professores de literatura, mas eles foram culpados. Colocaram livros difíceis para que nós pudéssemos ler na escola. Sim. E isso muitas vezes dificultou. Você fala, Iracema, que texto é esse? O Cortiço, e tipo aquilo, uma leitura pesada. Sim. Muitas vezes para um adolescente que não tem o hábito da leitura, então não gosta. Então quando você vai para a leitura bíblica, aí você vai pegar o livro de Números. Para que serve o livro de Números? 50 milhões de nomes ali, um nome um mais estranho do que o outro, e aí você fala assim, isso aqui não faz sentido nenhum, mas não é essa a questão. Você precisa ler o livro de Números, porque muitos nomes que estão ali vai aparecer ali na frente com sentidos diferentes. Então você precisa aprender
dentro desse processo que nem tudo no início é prazeroso, mas aos poucos você vai aprendendo e você vai desenvolvendo e você então vai tendo os prazeres, né, necessários. Sim. E é engraçado, né, porque dentro disso, né, nós que pastoreamos jovens e adolescentes há tanto tempo, né, você tocou no assunto sobre profissão, por exemplo, que a gente escuta muito, né, sobre isso, mas, meu Deus, é até angustiante. O que eu vou ser da minha vida, né? Que profissão que eu vou, que profissão que eu vou seguir? Qual que é realmente a que vai me dar prazer? Porque realmente a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Claro que a gente não está aqui pregando ao contrário de você, assim, nossa, não vai ter felicidade, não vai ter prazer na vida, não é isso, né? Mas, assim, pode ver que antigamente se tinha muito essa questão de, por exemplo, nossa, às vezes a pessoa ficava ali naquela empresa durante tantos anos trabalhando, fazia parte ali da equipe, ficava por anos. Graças a Deus, hoje as pessoas têm esse direito, né, de ser dona do seu próprio negócio, lutar pelos seus sonhos, fazer a faculdade que gostaria, porque às vezes, antigamente, não tinha essa possibilidade. Mas, assim, aí acaba entrando dentro disso também, que é tipo assim, eu nunca vou ser funcionário de ninguém, às vezes. Então, eu não vou abraçar a causa que é do outro. Eu só tenho que abraçar a causa que é minha. Ou, eu vou como é que fala? Fazer parte desse contexto, fazer parte dessa equipe, fazer parte dessa empresa, ou, enfim, qualquer coisa dentro da profissão. É muito mais assim, poxa, se me dá trabalho, se me exige, se tem que lidar com o outro, então eu prefiro não. Eu prefiro ter só o meu próprio negócio, que eu lido comigo mesmo, e às vezes a gente não quer lidar nem com a gente mesmo, né? Dá vontade de ter tipo assim, né? Não dá prazer nem para me lidar com meus próprios pensamentos. Então, tipo assim, você vê que como que é difícil isso, né? Não, então às vezes não tá dando prazer em relação a nenhuma dimensão. Então meu chefe, minha chefe tem que lidar, ou esse trabalho está me exigindo muito agora, então eu prefiro abrir mão do que prosseguir. Então a gente vê em relação aos jovens e adolescentes às vezes nisso, né? De poxa, qual a profissão que eu vou tomar, que eu vou tomar a decisão de seguir? Por quê? Porque ela precisa me dar prazer, aquele negócio de tipo assim, como se fosse um casamento perfeito da profissão, né? Eu tinha muito isso assim na minha adolescência, caramba, né? Fiz medicina Culpado veterinária. Disso foi a Disney e Hollywood. Foi a, como é que fala? Sessão da tarde, né? Mas é muito isso, assim. E sendo que na realidade não, em todos os ambientes o trabalho já diz, né? A própria palavra já diz, dá trabalho. Então você vai ter que insistir dentro de todas essas dimensões profissionais, vai ter que te exigir, você vai ter que estudar e toda essa questão, né? Dentro dessa questão da leitura também, né, que você trouxe falando, mas eu acredito também que hoje é muito assim, você estuda e você me dá um cursinho rápido, porque eu não quero gastar tempo com isso, isso vai me exigir. Eu quero só chegar logo no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Ter conhecimento sobre aquilo, né, determinado assunto, ganhar dinheiro com aquilo, ou alguma coisa dentro desse sentido. Então, por favor, você estude e aí você me fala sobre isso. Então, você me dá um cursinho aí rápido, né, eu pago o valor que for e aí eu vou estar sabendo sobre esse assunto, né? E isso é tão sério, Tamires, porque na realidade, quando nós pensamos sobre essa questão de você querer um curso, de você já querer algo pronto, essa geração fast food, né, que é tudo muito rápido. Sim, exato. O problema é a comparação. Então, assim, quando eu vejo alguém, né, vamos voltar aqui no ponto que você disse sobre o trabalho. Eu estou subordinado a alguém. Então, não, eu quero ser um empreendedor, só que você só vê a pessoa viajando, você vê as pessoas tendo as coisas e você compara o seu processo agora, aonde você está, com o processo final que ela está. Então isso te gera uma dor. Verdade. E na realidade você não vê o caminho, o percurso que essa pessoa percorreu para que ela chegasse aonde ela está, entendeu? Então se você vê lá pelas suas redes sociais uma pessoa em Cancún, uma pessoa que está viajando o mundo todo, né? Que falou, agora tirei umas férias para mim e vou rodar o mundo. Você fala assim, eu quero rodar o mundo porque eu não consigo.
Ah, porque eu não faço o que eu gosto. E você começa a ver a sua vida dentro dessa questão, mas você está comparando o seu processo atual com o processo de alguém que já está lá na frente. Sim. E aí, então, isso gera dor. Então, para não ter dor, o que eu faço? Procuro escape. Então, o que eu posso fazer agora para aliviar a minha dor? Gasto tempo nas redes sociais, vou fazer alguma outra coisa, você entendeu? Que me gere prazer. Então, por isso... Aí tem os transtornos alimentares, que aí eu vou comer demais. Aí tem todos os tipos de vícios, eu vou jogar, eu vou fazer tantas outras coisas para tirar essa dor que tem em mim. Porque a ideia é eu não posso e eu não devo lidar com a dor. E na realidade, não é isso. A vida ela não é feita dessa forma, né? Então, quando a gente vai observar... Como se fosse uma conquista ali, né? Passei a fase também do jogo, então conquistei algo. Enfim, tô vendo a internet, né? E é como se eu estivesse vivendo a mesma coisa que a pessoa está vivendo ali, né? Ao mesmo tempo que eu me comparo, mas também estou vivendo ali junto com ela. Isso me isenta de ter que passar pela dor, de ter que passar pelo processo para conquistar aquilo ali de alguma forma, né? Até porque mesmo a pessoa que tá vivendo aquilo ali, né, se é que assim tenha prazer naquilo, né, somente naquilo, claro que viajar é gostoso, enfim, mas eu acredito que vai assim muito além disso, né, dessa questão. Nossa vida tem que estar baseada a isso, bens materiais em si, ou só onde a gente vai viajar, o que a gente, né, faz dentro disso. Mas está bem consigo mesmo, né? Eu acho que esse é o importante, o diferencial de Cristo. Cristo ele vem para nos dar um equilíbrio, né? Porque assim, também a gente não pode viver o tempo inteiro numa dor, né? Numa sofrência, vamos dizer assim. E por outro lado, a gente também não pode viver só a busca do prazer. Exato. Porque nem todo o tempo nós teremos isso, né? Nós não vamos encontrar. Então, se você perceber, quando você se alimenta, quanto tempo você se sente saciado, que você fala, nossa, que legal, né? Você toma um banho, né? Gostoso. Quanto tempo passa, né? Essa questão toda. Você percebe que é um pouco tempo, é um tempo muito curto que você tem dentro disso, mas até você chegar a este ponto, você tem que preparar a comida, né? Você tem que preparar todo o rolê ali para você conseguir ter, então, essa questão desse prazer. E a gente precisa pensar sobre isso, que na realidade a vida ela é uma conquista e é isso que Cristo faz por nós. Nossa, ele traz um equilíbrio. Cristo chama a gente para o centro da discussão do Carpe Diem, né? Sim. Você não pode ser demasiado, né? Você tem que ter aqui esse equilíbrio para você conseguir pensar sobre todas essas questões. Por quê? Quando eu penso nessa questão da cultura, do hedonismo, do Carpe Diem em si, eu penso muito mais em mim. Então, o outro, ele é um objeto. E ele pode ser descartado a qualquer momento, entendeu? Exato. Então, o meu trabalho ele é descartado a qualquer momento. E a questão que nós estamos falando aqui não são de pessoas que insistem, entendeu, naquilo ali, tentam soluções para poder resolver os problemas, não. Não deu certo, então deixa, isso aqui não está me dando prazer, eu deixo. Então, pessoas que passam pelo emprego, já em um ano, está no 3º, 4º emprego, porque não consegue parar. Então, fica 2, 3 anos em uma firma. A mesma coisa a questão de igreja. Então, eu sou aqui da igreja, nossa, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bom. Daqui 2 anos eu já não venho mais nessa igreja, eu vou para uma outra igreja e passo mais 2, 3 anos. E você pode perceber que esse tipo de pessoa não cria raiz. Porque para criar raiz, você precisa fazer exatamente aquela dinâmica que você está acompanhando em casa, né? Nós tivemos um congresso e foi pedido para que a gente plantasse um feijão. Eu estou lá regando meu feijão todo dia. Só que ele teve que morrer e ele está criando raiz agora. Então, tem um processo de dor ali e que aí ele vai chegar ao ponto de produzir. Então, é essa a questão. Porque nós queremos viver só no tempo da paixão. Sim. Exato. E isso envolve relacionamentos também, né? Quando o relacionamento acaba a paixão, o que a gente faz? Deixa pra lá. Vamos atrás de outro, e vai atrás de outro, e vai atrás de outro. E você nunca consegue criar uma raiz. A beleza da vida, ela está nessa construção.
A beleza da vida está no caminho e não em si no final, na chegada. E é essa a ideia, porque chegar ao final é satisfatório e é importante chegar ao final. Mas a gente não pode deixar esses processos que nós estamos vivendo, né, pelo meio do caminho e querer encurtá-los para chegar logo ao final. Porque isso então atrapalha. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que você tinha comentado comigo quando a gente estava estudando sobre a questão da teologia da prosperidade. Exato. É bem isso mesmo, né? A pessoa se frustra, né? Por exemplo, até com o próprio Deus dentro desse pensamento, né? De querer, né, ter as coisas, inclusive dentro dessa questão da igreja, ou bem material, enfim, né? De querer ter as coisas e aí não ter. E aí falar, poxa vida, então, né, dentro da teologia da prosperidade, então Deus, ele não me ama, né? Ele ama mais o outro do que me ama. Então por que o outro alcançou? Por que o outro está nesse nível no chamado, na vocação, e eu não? Como se fosse uma comparação do que eu faço com o que o outro faz, e o que eu faço é menos importante do que o outro, né? E quando nós entendemos quem nós somos de fato, então não se tem essa frustração, mas eu entendo qual é o propósito que Deus me chamou na Terra, como pessoa, não pelo que eu faço, né, em si, mas como pessoa, né, que eu sou filho amado, você é filho amado. Então, eu acredito muito assim dentro dessa questão, né, que deturpou muito a teologia da prosperidade. Se Deus que só está como se nós fôssemos o centro, né? E Deus, ele está assim para nos servir. E se ele não está nos servindo, então não adianta nada eu seguir esse Deus, não adianta nada eu reconhecer Jesus na minha vida, porque na realidade ele não existe. Sim. Se aconteceu tudo isso na minha vida, né? E isso é tão assim também sobre essa questão da igreja, na religião, enfim. É uma questão de tipo assim, eu sempre estou para que o outro me sirva. Porque esse hedonismo, né, esse prazer, ele sempre vai partir para aquilo que, aqui, essa situação, essa circunstância, esse trabalho, esse grupo de pessoas, esses líderes, essa igreja, enfim, esse restaurante, em tudo, ele está me servindo ao ponto de me dar prazer? Né? Então, se não está, então não me serve. Então, esse grupo de jovens onde eu estou, meu líder, né, ou minha líder, meus pastores, eles estão fazendo algo que eu estou me sentindo, está me dando prazer onde eu estou feliz, estou curtindo a minha vida aqui. Não, está me exigindo ter que lidar com situações, está me exigindo perdoar, está me exigindo ter que continuar, ter que permanecer, independente do que está acontecendo, eu continuar ali, então é onde, né, que você falou sobre essa questão de não ter raiz. Aí eu vou de paixão em paixão. Né? Eu vou conhecer um próximo líder, um próximo pastor, né, numa próxima igreja, e assim vou indo, e aquilo ali acaba... vai chegar um momento que não vai satisfazer. Então, o problema é a instituição religião. Então eu não vou seguir nada, eu vou ficar na minha casa. Aí chego em casa, que nem eu disse a princípio, né? No começo aqui, nem eu comigo mesmo consigo lidar. Então, você vê que o problema está, às vezes, nisso, de conseguir, às vezes, descansar o coração, né? Enfim. E esse é o problema, quando você traz isso, me vem à mente a ideia de responsabilidade, né? O quanto nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas não querem lidar com a responsabilidade. Sim. Porque, na realidade, quando você fala, né, de lidar com o outro, essa é uma outra característica do Carpe Diem. Porque não importa o que o outro sente, o que o outro pensa. O que importa é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então, eu quero ser compreendido, mas eu não tenho compreensão para com o outro. Então, a minha responsabilidade na relação com o outro, eu sou isento. Sim. Entendeu? Então, as responsabilidades que eu tenho dentro da minha casa, eu também não quero ter elas dentro da minha casa. Responsabilidades de fazer, então, que nem você falou, o Ministério de Jovens acontecer, não, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu quero me isentar e eu quero ter tudo pronto. Eu quero que as pessoas pensem, que as pessoas fazem, que as pessoas executem. Exatamente. E eu só quero curtir o momento, entendeu? Uhum. E aí, então, volta ao tema central. Carpe Diem, eu vou curtir este momento.
Só que no processo a gente aprende, né? A gente vai observando todas essas questões. As pessoas, elas querem ser mais ouvidas, mas elas escutam menos, entendeu? Exatamente. Então eu quero que você me dê atenção, mas o quanto que você dá atenção para com o outro, Exato. entendeu? Então nós estamos... Escuta pouco. Bem pouco, né? Para não dizer quase nada. Mas essa questão é da gente pensar em servir ao outro, né? Sim. E isso fica muito impregnado para você que está assistindo, né? Ouvindo a gente. Essa ideia da teologia da prosperidade, para você gravar qual é o sentido real disso, é o Deus do Aladim. Você esfrega a lâmpada, sai um gênio, 3 pedidos e as coisas são resolvidas. E até é interessante que a Bíblia fala, pedir, dar-se-vos-á. Então todo mundo acha que você deve pedir, 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 e aquilo que você pede, em nome de Jesus, Deus vai te conceder tudo aquilo que você está pedindo. Sim. Só que você precisa ler um pouquinho mais embaixo. Fala assim, se você fizer a vontade do meu Pai. Ou seja, existe uma vontade. Então nem tudo que a gente pede Sim. vai ser feito. Exato. Vai ser realizado em nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem estrutura para viver algumas coisas. E muitas vezes Deus sabe a intenção do nosso coração, o porquê nós estamos pedindo isso, ou porquê nós estamos desejosos por algo. Sim. Porque quando eu mudo, né, de igreja, quando eu mudo de relacionamento, eu mudo de trabalho, muitas vezes eu não quero lidar com algumas coisas internas minha que eu preciso lidar para melhorar e evoluir. É como se fosse um jogo de videogame, para passar de fase. Então, quando aquilo pega no ponto central, o que eu faço? Eu saio fora. Sim. Entendeu? E aí eu vou saindo de todas essas questões. Eu separei um texto bíblico aqui que eu queria ler, que é Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante a palavra suave e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Ou seja, nós temos essa ideia sendo pregada em que é um Deus servidor. Então, a gente troca. Dentro da cultura hedonista, não é Deus que está no centro, mas eu estou no centro. Então, Deus está aqui para me servir. E a gente encontra esse discurso em todos os lugares, né? Exatamente. Quando você vai aí para alguns canais de televisão, tem um programa aí que fala assim, mas você, né? Não vamos falar quem que é. Mas qual que é a ideia do programa? Você vai ver que é sempre para te levantar e te colocar no centro. E muitas vezes esse colocar no centro é excluir tudo que acontece à sua volta. E não é isso. O evangelho, ele está ligado ao que acontece à nossa volta. Jesus, ele vem, coloca uma bacia e ele lava os pés. Exato. Isso que eu ia falar, né? E as pessoas pensam assim, naquilo que Deus pode nos fazer. Tanto que é difícil hoje em dia escutar. Logo quando eu me converti, né? Quando eu tinha uns 14 anos, antes de ontem, né? Isso aconteceu. Foi ontem, faz pouco tempo, ontem. Sou nova na fé e tal. Foi ontem. Mas assim, logo quando eu me converti, a gente tinha muito isso, assim, nossa, eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser igual a Jesus e fazer o que ele fez. Hoje não, hoje tipo assim, não, Jesus então pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos, então tá, então eu quero que Jesus pegue e lave meus pés, né? Tipo assim, eu quero que ele me sirva de alguma forma, e não é sobre isso, é sobre aprender com ele, o que ele veio fazer, ele sempre veio servir o outro, né? A gente está para servir o outro, então de alguma forma, então nós estamos aqui hoje, né? Enfim, gastamos tempo, né? Estudando e tudo mais, para quê? Para realmente servir você que está ouvindo, né? Servir, lavar os pés, né? De alguma forma. Então, e assim pessoas fazem isso na nossa vida quando tem esse conhecimento. Cara, eu quero ser como Cristo. E como Cristo é? Cristo
o homem que veio e serviu as outras pessoas, né? Escutou as outras pessoas, esteve pelo outro, servir. E Jesus, completamente ao contrário, né, do que desculpa te se fala. interromper, mas nessa sua fala, Jesus ele fala assim, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. Ou seja, eu não estou fazendo aquilo que me dá prazer, Exato. mas eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito. Exatamente. Mesmo porque se fosse para fazer o que desse prazer, com certeza Jesus não teria ido para a cruz, né? Com certeza. Ele teria muito ter descido de lá, né? E essa questão, né, Tamires, que a gente está tratando aqui, eu acho muito interessante essa questão do servir, né? Porque na realidade, quando você vai ver a cultura do prazer e tal, enfim, sim, você pega as pessoas que se tornam pais, né? O pai e a mãe ali. É tudo tão bonito, né? Nas fotos, no chá revelação. É tudo muito maravilhoso. Mas a mulher passar mal 3, 4 meses. Tem mulher que passa mal o tempo todo. Na hora de nascer a criança e a parto normal é uma dor que é muito forte, exatamente, entendeu? Que ali ela ficou muito brava e acalma quando vê o neném, sim, e tal. Passa um pouco ou se faz uma cesárea, enfim. Mas a maternidade não é linda, como as pessoas dizem, né? Ela tem as suas dificuldades. É você saber que você não vai dormir tanto mais à noite, que você vai ter uma criança para você cuidar, que agora você está preocupado. Você está ali para servir aquela criança. Exatamente. Até que ela cresça, você entendeu? E depois, então, o normal, entre aspas, é que essa criança depois sirva você na sua velhice, sim, né? Não por obrigação, mas porque ela aprendeu com você que é esse o ideal. Então a gente aprende isso desde pequeno, que tem alguém que está nos servindo. Uhum. Nós estamos lá no ventre sem fazer nada, está chegando alimento, entendeu? Exato. Então nós estamos o tempo todo sendo servidos. E aí, quando a gente vai na contramão apenas para ser servido, nós estamos quebrando esse protocolo, entendeu? Que é essa troca, que é a vida. Aonde você serve e ao mesmo tempo você é servido, aonde você tem direitos, mas você também tem deveres, aonde você escuta, mas você também tem um lugar de acolhimento para ser escutado, e a gente vai observando que é exatamente isso que Cristo veio nos ensinar e fazer para que a nossa vida tenha um sentido. Seria tão bonito isso, né, se as pessoas sempre fosse esse ciclo, né? Enquanto eu estou servindo, o outro está me servindo. Apesar que, falar bem da verdade, eu vivo isso na minha vida. Porque enquanto eu sirvo pessoas, eu vejo Deus levantando pessoas e essas pessoas me servindo, né? De alguma forma. E é gostoso quando a gente tem esse pensamento de servir a Deus. Eu faço pelo outro, mas eu estou fazendo, na realidade, quando eu faço pelo outro, eu não faço para aquela pessoa somente. Mas eu quero fazer de uma forma que eu sirva a Deus com aquilo, né? E, enfim, dentro desse assunto, assim, me veio à cabeça essa questão do chamado, né? Hoje em dia, quantos jovens e adolescentes eu percebo que até em aconselhamentos pastorais, a gente conversando, tem esse conflito interno em relação ao seu chamado. Porque, sim, eu quero servir. Mas como eu quero servir? Eu quero servir se eu vou estar à frente. Eu quero servir se eu vou estar somente nas mídias sociais com não sei quantos seguidores. Eu quero servir se eu for super popular, né? Se for nos bastidores, se for ali na rotina de célula aí na sua igreja onde você está ajudando seu líder. Isso é um chamado, isso é um propósito de Deus. Não, quando é em grandes coisas, então eu sirvo. Em pequenas coisas, então, às vezes o jovem adolescente acaba não servindo. Sendo que, na realidade, o jovem adolescente é a força, né? A força da igreja. E você é a força da igreja, né? Eu estou falando diretamente para vocês. Então, tenha isso em mente, sabe? Uma coisa que eu sempre trouxe é isso, servir as pessoas independente de quem elas são, independente enfim, de qualquer posicionamento na sociedade que essa pessoa tenha, mas servir pelo aquilo que o Senhor te chamou, para isso, né? Que é o que Ele veio fazer. Então, e até, muitas vezes, né, eu sempre falo isso para o Michel, porque eu li uma vez um livro do Ed René, inclusive, que chama O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia.
Foi um dos primeiros livros dele, acho que lá atrás. E é um livro que, assim... eu lembro, na realidade, só dessa parte do livro, faz muito tempo. Decorou só essa parte, tá tudo bem. Eu tenho a memória de Dory, gente, é isso. Quem não sabe, Dory, filme Nemo ali. O filme Nemo, exatamente. Eu tenho perda de memória recente. O que eu tava falando mesmo? Exato. Então, qual que é o assunto aqui do... Mas assim, aí o livro ele fala assim, né, que às vezes a gente fica nessa expectativa de que vai chegar um lugar, né? Vai chegar um lugar. Então peraí, deixa eu correr, estou orando, Deus, mostra o meu propósito, me mostra o meu chamado, me mostra aquilo que vai me dar prazer, né? Aquilo, olha só, até dentro da própria igreja, dentro do próprio chamado, do próprio propósito. Quando você vai ver todos os heróis da fé, eles estavam ali servindo. É que às vezes a gente só vê a história no macro, né? Tipo assim, aquela coisa, nossa, o rei Davi, nossa, Moisés abriu o Mar Vermelho. Gente, imagina o deserto, cara. Entendeu? Então, assim, é um negócio... Josué tava lá guerreando. Imagina quantas lutas, quantos momentos que ele ficou perrengue que eles não passaram. Exatamente. Hoje a gente olha, assim, olha a história como um todo. Nossa, eu quero ser como Josué, quero ser tal como o rei Davi, quero ser... Entende? Até como o próprio Cristo, olha só. Entende? Então, você vê que ninguém... É difícil alguém se comparar com pessoas que têm uma... Assim, não é protagonista ali da história, né? Mas que foi usados por Deus da mesma forma. Então, você vê, Deus ele tem um propósito para sua vida, para minha vida. Não fique esperando chegar um trampolim. Então eu tô aqui, tô aguardando. Vai chegar uma hora que, então, vai acontecer. Não. Uma palavra de Deus para o seu coração já está acontecendo. Qual seja a dimensão do que você está vivendo na sua vida, já está acontecendo. Você servindo onde você está, você fazendo a vontade de Deus, alinhado com o coração dele, então você já está fazendo o seu propósito, já chegou. Se tem um trampolim, você já pulou nele, você já está dentro da piscina agora. E é interessante, né, quando a gente fala sobre Davi foi preparado durante quanto tempo para ser rei? Antes dele ser rei, ele teve que matar urso, matar leão. Ele foi abandonado, esquecido pelo seu próprio pai, no sentido de que quando foi escolher um novo rei, ele não foi chamado a essa reunião. São fases, então, quantas coisas ele teve que lidar, se preparar para esse momento. Então, a gente precisa perceber que a vida, na realidade, ela é feita de imprevistos. Sim. São imprevistos que acontecem. Davi está lá no campo, apareceu um leão. É o imprevisto, lida com o leão agora. Sim. Daqui a pouco é um urso, lida com o urso. O pai está te chamando lá em casa. Chega lá, agora você é ungido a rei. É o imprevisto que está acontecendo. Exatamente. Mas a questão é você ter uma constância dentro daquilo que você entende que Deus te chamou. Sim. Você está ali no seu trabalho, está acontecendo alguns imprevistos. Tenha a constância. A gente não está fazendo aqui apologia a sofrimento, a nada disso. Misericórdia, né? Acho que pelo todo mundo entendendo. É na realidade para que você não abra mão desses processos que você está inserido, porque talvez nesses processos você vai florescer e você vai produzir a 100 por 1, vamos se dizer assim. Então, não abrir mão porque não está dando prazer agora, né? Exato. Se você não está vivendo, né, agora, nesse momento, não está dando prazer naquilo que você está fazendo, não abra mão. E Rubem Alves, ele diz algo que é muito interessante, que a felicidade, ela acontece quando nós não percebemos. Ou seja, sabe aquele dia que você está na praia, lá que você está curtindo, que você viu aquela brisa gostosa do mar, ou que você está na montanha, enfim, qualquer lugar que te dê ali uma sensação de felicidade, você não fala assim, eu tô feliz aqui. Geralmente você não faz isso. Mas depois de um dia você passa e fala assim, nossa, aquele dia foi muito legal. E quando você percebe a emoção que surge a partir deste pensamento, você vê que na realidade você foi feliz naquele momento. Então a gente precisa tomar esse cuidado com as nossas percepções, com o nosso mundo, com a nossa vida, para que a gente então viva aquilo que o Senhor tem para nós. Exatamente. Nossa, muito legal isso, né? Eu quero viver isso, né? Quero viver independente daquilo que eu estou sentindo, porque a Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso, né? Então, às vezes, a gente tem um sentimento em determinadas situações e o nosso coração às vezes nos engana querendo que a gente desista, né?
Então, eu não quero viver somente pelas minhas emoções, né? Acredito que você que está nos ouvindo e nos assistindo também não. Eu quero poder viver esse propósito de Deus, servindo, né? Servindo a Deus, servindo a qualquer pessoa que aparecer na minha frente, que eu possa servir como Jesus veio e nos serviu com o seu amor, com a sua graça. E é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente quer se descolar dos nossos pais, não ser parecido com eles porque eles são caretas ou porque eles não têm a mesma vida. Meu pai está no trabalho, nesse emprego faz 30 anos, né? Então, meu Deus, eu não vou viver essa eternidade num único lugar, ou não quero fazer assim, não quero fazer assado. Só que na realidade você se esquece que você está construindo uma nova forma de ser. E aí acho que aqui cabe uma frase que diz assim, de uma música: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pode fugir, foge, corre, mas você vai perceber que o processo vai ser exatamente igual de alguma forma, porque você vai passar 30, 40 anos fugindo da mesmice, entendeu? Exatamente. Então quer dizer, o ciclo se repete, só que com uma outra roupagem, de uma outra forma, e aí a gente perde então essa oportunidade de viver ali, de usufruir daquilo que Deus tem dado para nós. E sim, é importante viver o momento, né? Porque o momento ele acontece, depois você não tem mais. O passado ele não existe, nem o futuro. O que nós temos é o presente. Então você precisa viver o presente nas suas medidas proporções, porque na realidade a gente tem uma ideia de que talvez amanhã não aconteça nada, né? E o que passou não serve, mas nós somos o resultado do ontem e estamos plantando hoje para ser amanhã. Tudo bem que pode ser tudo diferente, as coisas podem mudar, mas é importante a gente ter essa percepção de que nós estamos em uma constante evolução, se tornando parecidos com Cristo, servindo as pessoas, e ao servir as pessoas eu encontro aquilo que me satisfaz, o que me dá prazer. Exatamente. E não abro mão. Exato. Né? Insisto e persisto. Quando a gente vive o propósito, a gente já tem prazer nisso, né? A gente, na realidade, a nossa alma, não sei quem falou isso, mas eu já escutei isso, ou já li em algum lugar, mas a nossa alma é como se fosse um queijo suíço, que é aquele todo furadinho, né? Eu acho que é. E é do tamanho exato de Jesus, né? Ele vem e preenche todas essas lacunas, né? E aí nisso está o nosso propósito, né? De ter prazer, porque a gente pode viver todas as coisas, mas assim, Jesus ele vem com a sua presença e assim preenche todas essas lacunas do nosso coração, e não existe chamado, não existe, claro que tudo isso é o que Jesus preenche em nós, né? Mas a presença dele em si, ela ultrapassa tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, né? Então, eu acredito muito assim, né, dentro dessa questão, para não ser apologia, não curtir a vida, né? Apesar que a gente falou bastante sobre isso aqui, que não é sobre isso, né? De não curtir. Porque a própria Bíblia diz que a gente tem que desfrutar do nosso trabalho, né? Em Provérbios, em muitos momentos diz isso, né? Que a gente colhe daquilo que a gente plantou do nosso trabalho, mas é realmente isso, a gente respeitar essas fases em que a gente está vivendo, né? E conseguir ver o que nós estamos vivendo agora, no presente, como uma dádiva, com um coração grato e com o coração também olhando para o alvo, que é Jesus, ele que tem cuidado de nós, e a gente descansa o nosso coração nele. Exato. Sendo assim, então, galera, aproveite este momento, agradeça as pessoas que estão ao seu redor, tenha gratidão por tudo que você está vivendo, e se está difícil, vai aí uma outra frase de uma outra canção que diz assim: não desista, não pare de crer, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então tem um sonho para você. Exatamente. Que nasceu no coração de Deus, e isso vai se cumprir. Basta eu e você então acreditarmos e persistir na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Verdade. É sobre isso, e tá tudo bem, né, Tamires? Tudo bem, exatamente. Essa é a nossa receita, né? A gente sempre deixa uma receita no final, então a receita é agradecer, né? E respeitar as fases. A minha receita é essa. E quando doer, chore, porque daqui a pouco
vai passar. Vai passar. Isso é Amanhã importante. chega, né? Sim. A tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe vocês, galera. Tamo junto. Deus Até o próximo. abençoe. Tchau, tchau.